Veja o invisível e creia no impossível. Esse é um dos assuntos que eu quero trazer para você no Devocional 2024 de hoje, além destes outros. Atestados médicos falsos e negligência no trabalho. E maior é o que está conosco. Venha comigo a partir de agora, 2 Reis, capítulo 4, 5 e 6, nesta jornada de Gênesis a Apocalipse que estamos vivendo aqui neste devocional. Tem sido bom para você? Para mim tem sido maravilhoso. Eu tenho certeza que você tem tido experiências também. Vamos então começar do capítulo 4. Do capítulo 4 do versículo 1 ao versículo 7, nós vemos uma mulher de um dos discípulos dos profetas. Ele era um aprendiz dos profetas. E esse homem morreu. A palavra de Deus diz que certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Diz-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchiam. Cheias vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus e lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Quantos ensinamentos! Aquela mulher teve a coragem que o seu marido em vida não teve. Coragem de buscar solução, direção, que era necessária para reverter aquela situação. Nós não podemos apoiar a nossa fé em terceiros. Ela é individual e intransferível. Aprendemos nesta história que o que temos em nossa mão é daí que sairá o milagre. Lembra de Moisés, quando ele clamou e Deus falou: o que você tem na mão? Estende o cajado. Aquela mulher, o que ela tinha na mão? Uma botijinha de azeite. O que você tem na mão? Então, pare de reclamar, porque se ficar reclamando, você vai morrer como o marido dessa mulher havia morrido. Haja, tome uma atitude como ela tomou. Use aquilo que você tem nas mãos com Deus e você vai ver acontecendo o milagre como aconteceu com ela. Houve uma ação de fé e obediência da parte daquela mulher. E seus filhos foram influenciados por ela. Como que você tem influenciado seus filhos? Reclamando? Lamentando? Murmurando? Choramingando? O que os seus filhos têm recebido de influência de você? Fechar a porta significava que o milagre ele deveria ser produzido no secreto, entre ela e Deus. Assim é o milagre, é entre você e Deus. O azeite parou porque foi a quantidade de vasilhas que ela preparou. Se tivesse preparado mais, teria mais azeite. Quem limita o milagre somos nós. A bênção de Deus transborda. Nunca é migalhas. Nunca serão migalhas. Ela viveu do resto, além de pagar a sua dívida. Que maravilha, né? Ainda no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 9, nós vemos que a sunamita viu um exemplo em Eliseu. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. A conduta e o comportamento de Eliseu pregou
para aquela mulher e seu marido. A nossa conduta e comportamento tem transmitido o que às pessoas com quem convivemos? Pense nisso. No versículo 26, a palavra de Deus mostra que aquela mulher perdeu o seu filho. Ele morreu. Filho que foi fruto de um milagre, mas ele morreu. E ela foi em direção ao profeta que estava no Monte Carmelo. E um detalhe que me chama a atenção, que diz no versículo 26 assim, veja só. Diz assim: corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, teu marido e com o menino? O profeta pediu para que Geazi fizesse isso. E ela respondeu, tudo bem. Mas o filho dela estava morto. Como que ela disse, tudo bem? Ela mentiu? Não. A confiança e fé em Deus nos faz ver o invisível e crer no impossível. Ao mesmo tempo que aquela mulher levava consigo a angústia e a amargura de uma mãe que havia perdido o filho naquele momento, ela cria no impossível e ela via o invisível. Por isso declaramos que está tudo bem, podendo não estar. Isso não é mentira, é convicção de fé. Como que você tem agido diante das situações como desta mulher? Você tem mantido a confiança e crença? Ou você tem se entregado à sua derrota? No versículo 27, diz a palavra de Deus algo muito profundo. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixai-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. O que isso quer dizer? Quando você estiver em amargura, busque desabafar com quem você confia e que tenha condições emocionais, espirituais, mental, de ajudar você. Deus sempre coloca no nosso caminho pessoas como Eliseu. Pode ter certeza que Ele vai colocar para que você possa buscar ajuda nesta pessoa. No versículo 29 e do 31 ao 36, nós vemos Geazi sendo orientado para pegar o cajado de Eliseu e ir até aquela criança para determinar a sua ressurreição. O detalhe muito importante, a palavra de Deus disse, cinge os lombos, versículo 29, toma o meu cajado contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, pois o meu bordão põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Entenda uma coisa, não tem como aprender ou emprestar unção. Unção não se aprende, unção não se empresta. Geazi foi levado a utilizar o cajado de Eliseu. Na verdade, era para ficar registrado mais sobre ele mesmo do que propriamente sobre o menino morto. Só se recebe a unção de Deus estando em comunhão com Deus. Não adianta andar com quem tem comunhão com Deus para tirar uma casquinha de Deus desta pessoa. Não existe neto de Deus, não existe sobrinho de Deus, não existe primo de Deus. Só existe filho de Deus. Então, observe e atente isso para a sua vida. No versículo 38 ao 44, nós vemos o poder que consome o que é mortal e o poder que multiplica a prosperidade que está em Deus. Ou seja, a panela que estava com algo envenenado e os pães que precisaram de multiplicação, ali vemos que quando nós nos submetemos a Deus, esse poder de destruir o que é mortal e de produzir prosperidade fica à nossa disposição. E assim, cada um de nós podemos viver. Pense nisso. No versículo 5, capítulo 5, no versículo 1, 14, 15, 17 e 18,
nós vemos entrar em cena Naamã. Naamã, ele era um homem que Deus usou Naamã para o seu propósito em algumas ocasiões, para ter vitórias no seu exército. Mas Deus não isolou Naamã de uma adversidade. Aquela lepra, na verdade, proporcionou o encontro de Naamã com o poder de Deus e com Deus. Observe esse detalhe. A revelação de Deus a Naamã o vestiu de temor para com ele. Ninguém ensina sobre temor. Isso vem de Deus. A palavra de Deus mostra aqui que Naamã era leproso, versículo 1. No versículo 14, a palavra de Deus mostra que ele mergulhou nas águas do Rio Jordão e ficou limpo. No versículo 17 mostra que Naamã, ele reconheceu que a partir daquele momento ele não iria mais fazer sacrifícios aos deuses, e vestido de temor, depois de dizer que reconhecia Deus como o único Deus, o Deus de Israel, ele disse: me isente de qualquer erro se quando eu for com o meu Senhor, o rei a quem ele servia, eu tenha que me ajoelhar diante do Deus que ele serve. E Eliseu falou: fique em paz, porque ele estava vestido de temor, não querendo desagradar a esse Deus com a qual ele tinha tido uma experiência, não só com o poder de Deus, mas com o próprio Deus. Ter uma experiência com o poder de Deus é você ter uma experiência com milagres, manifestações de bênçãos e respostas. Experiência com Deus é quando você tem a sua misericórdia, graça revelada a você, que lhe produz salvação. E aí você passa a viver em novidade de vida, porque você, de fato e de verdade, foi convertido a Ele, e Ele passa então a revelar a você o seu espírito. Que maravilha ter essa experiência com Deus. No versículo 2 ao versículo 4, nós vemos entrando em cena uma menina que foi levada cativa, e ela nos ensina muito quando ela fala para Naamã e para a esposa de Naamã sobre o Deus que havia em Israel. Sabe o que me chama a atenção? É um exemplo para todos os colaboradores que trabalham para incrédulos. Você trabalha para o incrédulo? Aquela menina que veio de Israel como cativa, mesmo nesta condição, serviu na casa de Naamã com excelência, inclusive o direcionando ao caminho da cura e salvação. Infelizmente, vemos muitos supostos cristãos que são péssimos empregados, falsificam atestados médicos e são negligentes em seu trabalho. Que tipo de Cristo estes estão transmitindo? Alguém vai querer seguir o Deus desta pessoa? Reflita sobre isso. Lá no capítulo 6, a palavra de Deus mostra que nós temos que crer que maior é o que está conosco do que os que estão contra nós. A palavra de Deus mostra que Eliseu estava cercado por todos os lados de inimigos, e no versículo 15 ao 18, ele ora a Deus pedindo para que os olhos do seu servo, do jovem que estava com ele, fossem abertos para enxergar o exército que estava junto com ele. E ele viu um exército de anjos com labaredas de fogo. Lembre-se, quando você se sentir cercado de problemas e inimigos, maior e mais poderoso é quem está com você. Os anjos estavam ali para travar a guerra em favor de Eliseu. Eles estão também conosco. Você pode confirmar isso em Efésios, capítulo 6, versículo 12 e Hebreus 1, 14. Se o vídeo de hoje te ajudou, então por que não colocar no seu story? Por que não enviar nas listas de transmissão e também na sua rede social? Imagine quantas pessoas serão impactadas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e amanhã esteja conosco aqui para mais um Devocional 2024. Você é especial para Deus. Até amanhã.